Fala, galera do Manto, como vocês estão? Vocês estão bem? Aí sim, hein? É, rapaz, hein? Deus é bom, né, mano? Quem diria? Quem diria? Acabamos aquele último episódio, sem saber pra onde ir, o que ia acontecer. E pedindo ajuda pra vocês em oração e temos novidade, Deus nos abençoou aí. Verdade. Um novo estúdio. Deus abençoou com um pastor que proveu esse ambiente com aqui pra certeza, nós, gratidão muito essa grande. estrutura sensacional, somos gratos. E Deus é sensacional, mano. Demais. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque nos mínimos detalhes aí, quem segue a gente nas redes sociais, se não segue, aproveita pra seguir. Pelo amor de Tem Deus, um né? vídeo falando ali daquele testemunho que cada um pediu um jeito de como que queria o estúdio e Deus nos abençoou da forma que a gente pediu. Então, se você, aquilo que eu falei no vídeo, se você tem um sonho e tá no papel, ore, porque se tiver na vontade de Deus, Ele irá te abençoar. Então é isso, Gui. É isso aí, muitas coisas aconteceram. Alden virou pai. Nossa, é mesmo, né, pai? E como é que tá? Não tá dormindo, mano? Rapaz. É. Rapaz. Foi esse período aqui agora, tá sendo da vacina, mano. Aí já ia As falar pra vacinas você. quebra de um jeito que a gente poderia trocar. Né? Eu trocaria faz fácil. parte, né? Trocaria fácil com ela. É uma responsa Mas aqui, né? Não tem jeito. Tem que vale a pena. porque vai valer a pena no futuro. E é isso aí. Muito obrigado a você que esteve desde a primeira temporada também. Um agradecimento a todos que curtiram, compartilharam, vocês que apoiaram o do MantoCast, espalharam essa mensagem de Cristo, né? Que a gente conversa aqui, tudo para a glória do nosso Deus, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Então, muito obrigado você que nos apoiou. Você que está chegando agora, muito bem-vindo, como o Alden falou. Chega mais, tem muita coisa boa esse ano. Deus com certeza vai superar as nossas e as suas expectativas. E é isso aí. É isso aí. Vamos Bora. firme, porque só tá começando o ano. E esse é o primeiro episódio. As meninas aí vão gravar outros aí. Esse ano, como o Gui falou, esse ano promete. Então, vamos que vamos. Tem bronca. Patrocinadores? Vamos lá, né? Nosso patrocinador Master, Top Lonas. Muito obrigado, Top Lonas. Mais um ano com a gente. Você que quer transformar a sua casa, seus móveis, né? Tá vendo aquele móvel meio velho, meio antigo, quer jogar fora, quer se desfazer? Não joga não, dá pra Não joga não, sabe? Tá caro as coisas, né? Tá caro. Manda pra nós que nós envelopa ou compra adesivo na Top Lonas que tenho certeza que você vai amar. Vai gostar. Inclusive, para quem não sabe, a mesa onde nós estamos foi envelopado, né? Na verdade, isso é uma porta que virou mesa. Então, use sua criatividade de forma simples, rápida, invista um dinheiro aí legal, não é um dinheiro exorbitante, então você vai economizar e vai ter um móvel novo na sua casa. Isso aí. E não podemos esquecer que é uma mudança, ou uma construção, ou uma reforma sem sujeira. É isso aí. Né? Como você acompanha a primeira temporada, você pode reformar até a sua sogra. Isso aí. Brincadeira da parte. Vamos iniciar aí. Com muita honra que a gente apresenta o nosso convidado, o pastor Erasmo. Aê, pastor Erasmo! Meia temporada. Segunda, velho. Primeiro convidado, segunda temporada. Isso aí. Privilégio. O privilégio é nosso, pastor. A gente se sente muito honrado porque Deus tem abençoado com pessoas generosas, com coração grato. E o Senhor é uma pessoa dessa que a gente tem que agradecer muito. É o que eu falo, a gente tem que servir, né? Se não for servo, não vai entrar. Exato. Para ser filho, tem que primeiro passar por ser servo, né? Isso que eu sempre falo. Não adianta nada. Você tá servindo pra alguma coisa, Gui? Cara, tô tentando. Senão, né? Senão não é filho. Rapaz, falar pra você, hein? Deu medo onde choveu na nossa cidade aqui, né? Ontem, não sei se vocês acompanharam. Bastante. Umas 11 horas, mais ou menos, no dia de ontem. Rapaz, deu medo, hein? Se fosse a trombeta, olha, falar pra você, deu medo. Choveu muito, né? Uns trovões, uns raios nervosos. Não sou acostumado a ter medo de chuva, não, mas ontem, assim, não tive medo, mas... Caiu água pra valer, né? Foi preocupante, né? Não por nós, né? A gente, graças a Deus, tem o nosso ambiente, sim. Mas a gente pensa naqueles que não tem, né? Ou naqueles que têm um local muito precário, perigoso demais. Ou próximo de rio, essas coisas assim. Ontem, quando enche, é tragédia preocupação já é escrita, essa. né? Então,
Graças a Deus a gente não ficou sabendo de nenhuma tragédia maior, né? Graças a Deus. Males o menor quando cai árvore ou algo do tipo, né? Verdade. Então, é isso aí. Vamos iniciar. A gente tem um costume, pastor, a gente pegou da primeira temporada e a gente quer levar isso para o nosso podcast, de conhecer mais quem que a gente está entrevistando, a gente saber a história, se veio de um lar evangélico, se não veio, onde que foi, quais são se tem plano, se não tem. Entendi. E aí? Conta mais. Não, então, me chamo Erasmo, né? Hoje eu sou pastor na igreja do Nazareno, segunda igreja Tabernáculo, auxiliar, pastor titular, pastor Silvio, tem o pastor Roberto Trevisan também, que é o segundo, que acredito que vão vir aqui também fazer uma entrevista, que os dois têm muita história para falar também. E eu tenho minha vida aí baseada no Evangelho. Nasci numa família cristã, porque quando a gente fala em Evangelho, em ser cristão, as pessoas acham que ser cristão é mudar de religião, né? E não é uma mudança de religião. Eu era católico, inclusive estudei no seminário com a intenção de ser um padre um dia. Fui bem criança, tinha um padre amigo nosso daqui da paróquia da Jardim, que me convidou para fazer uns estágios. Eu fui fazendo, porque eu era bem ativo, era coroinha, essas coisas todas. Fiz um estágio, fiz um outro estágio, e aí eu fui estudar no seminário, né? Com a intenção mesmo de ser padre, ser um sacerdote católico. Isso veio da família mesmo, pastor? Não. Na verdade, nós somos nove irmãos, né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, são vivos ainda. Mas, assim, eu que tenho mais essa pegada de... vamos dizer, religioso, entre aspas, né? Porque eu não gosto de dizer essa palavra, porque religioso, Jesus veio combater religião, né? Os fariseus lá eram religiosos ao extremo. Então eu não gosto de usar muito essa palavra religioso, mas só para quem está assistindo entender, né? Sobre a religião. Então eu era mais assim apegado, né? Que eu me lembro desde criança. Me batizei criança, né? Aliás, não bebê, mas criança, tinha acho que em torno de uns 6 anos mais ou menos. Aí minha mãe batizou com 2 pessoas muito, muito bacana, que era o meu padrinho Getúlio e a Antônia. E aí eu fiz a primeira comunhão, né? Que eles falam, a primeira Eucaristia, fiz tudo certinho, e fui para um seminário católico. Foi muito bom, aonde realmente eu aprendi a valorizar muitos princípios, né? Principalmente o estudo. Valoriza demais o estudo lá. Então, assim, foi muito bacana que eu aprendi a estudar. Entendi. Eu fiz o 7º e 8º ano lá. Não cheguei a concluir o 8º ano, que eu saí bem no finalzinho. Então, mas eu aprendi muito, principalmente estudar. Né? Gostava muito de jogar futebol, não prestava muito atenção nas aulas, mas aí com a evolução da espécie, né? Normal, era criança, né? Futebol, futebol não substitui, nada substitui, ainda mais o estudo, né? A gente vai pra escola por causa da educação física. Exatamente. Vamos confessar aqui, vai. E outra, por causa do recreio. Merenda e futebol. Pelo menos o homem. Resta tudo o resto. Então aí, mas eu aprendi a estudar, né? Aprendi a muitos princípios que nem eu tenho hoje, princípios bons. E só que de repente eu era muito, muito bem, vamos dizer assim, muito bem colocado ali. Os padres tinham uma expectativa muito boa em relação a mim, porque eu me dedicava bastante aos estudos, aos esportes. Era líder lá no colégio onde a gente estudava, e tinha realmente assim a intenção de continuar. Eu ia terminar aquele ano, depois eu ia para uma outra cidade, que é no Vale do Paraíba também. Comecei lá em Lavrinhas, né, que são salesianos, que é os mesmos padres ali do Dom Bosco. Tem muitos amigos ali, bacana. Não sei se o pastor falou, mas aqui em Americana mesmo? Americana. Não, Americana eu iniciei, né? Tá. Aqui no bairro da Jardim, onde nós moramos. Aí os salesianos são padres do Dom Bosco. É a ordem salesiana, Dom Bosco e São Domingos Sávio. Eu acredito que sejam as duas referências para os salesianos, porque na Igreja Católica existe várias ramificações, né? Um é salesiano, outro é diocesano, outro é franciscano, outro é jesuíta,
redentorista, que ficam lá em Aparecida, e lá é salesiano, que estuda bastante. Então comecei assim, só que de repente, não sei o que houve que eu desisti. Falei, não é para mim isso aqui, embora tinha bastante interesse, mas já não, passados esses 2 anos ali, já não queria mais ficar. E tinha quantos anos mais ou menos nessa época, pastor? Eu tinha Você decidiu que 13, não era isso? De 12 a 14 anos, mais ou menos. Que eu saí de lá, eu tinha 14 anos de idade. Acho que é uma idade que a gente fica meio, né? Isso. Pensando 1 milhão de coisas. Pensa 1 milhão de quer coisas. ser tudo, quer ser jogador de futebol, quer ser pastor, padre, quer ser tudo. Né? Exato. É uma idade... É uma idade que realmente a gente não tem muito conhecimento da vida, né? Não tem experiência, né? Não tem experiência A e... verdade ali do homem, né? Tá nessa fase também. Tá explorado um monte de coisa. Exato, muitos pensamentos. É um momento de transformação, porque você está vivendo ali a adolescência, né? Você chega na adolescência. Então eu cheguei pensando nisso, depois eu saí, aí eu não frequentei mais a igreja católica, né? Comecei a estudar. Nesse ano que eu saí, eu comecei a estudar no final do 8º ano, conheci minha esposa, né, que hoje é minha esposa, que nós começamos a namorar mais criança mesmo, né, adolescência ali, e no caso já tinha quase 16 anos, acho. Primeira namorada? Isso, já aí nós casamos, né, namoramos um pouco, e aí, só que aí começou a acontecer algumas situações na minha vida, eu creio que é o chamado de Deus, né, que sempre houve, né, eu acredito que esse chamado que eu fui lá para estudar para padre, né, já era um chamado de Deus. Sim. Né? Sim. E aí quando eu saí, aí a gente começou a namorar e tal, saí do emprego. Então aí aconteceram algumas coisas, jogava futebol, tive um problema no joelho, fiz a primeira cirurgia. Chegou a jogar não, profissional não, joguei na base assim, mas profissional não. Aí eu machuquei o joelho, operei a primeira vez, e nós queríamos casar, tudo, né? Só para resumir um pouco. E aí, através de uma professora minha, a dona Romilda, a irmã Romilda, que era da igreja do Nazareno, era bacana, porque assim, ela levava um pessoal para fazer uns cultos lá na escola, onde hoje eu sou professor também, que depois eu comento, na Delmira, né? Então aí levava e gostei, achei bacana. Eram uns meninos jovens tocando guitarra, tal, gostava de guitarra, tocava um pouquinho, né? Agradável, Exato. Deus tem seus planos, né? Então aí eu fui pra... Aí eu comecei a frequentar, demorou um pouco ainda não entender, até porque tinha já uma raiz, né? Dentro do catolicismo. E aí quando eu entendi isso, aí sim, aí eu falei, não, quero me batizar, né? Entender o batismo cristão. E depois do batismo nós nos casamos. Hoje vai fazer 27 anos que nós estamos casados. Tem 2 filhas, né? Uma de 22 e outra de 5. Meio despareado aí, mas é. E aí a gente viveu isso aí, rapaz. E o que eu falo, né? Tem pessoas que são meus amigos, que estão na igreja católica, que acham que eu mudei de religião. Não. E é o que eu explico, não é a religiosidade, não é a religião. Né? Você é católico, se você servir a Bíblia, servir a Deus, você vai... Quem somos nós para julgar? Sim, né? Mas eu me encontrei aonde? No momento que eu estava vivendo, com o apoio dessa professora, ela me levou para a igreja, minha esposa, e ali eu aceitei Jesus da forma que aí eu estava compreendendo a vinda do Senhor Jesus. Entendi que era importante eu ter noção daquilo, o que representava Jesus para mim, qual seria a minha nova história com Jesus, e aí eu resolvi fazer o quê? Resolvi me batizar e aí dar continuidade. Então a minha vida foi dessa forma, né? Meus pais nunca interferiram, nem no momento que eu fui pro seminário, me apoiaram, e nem no momento que eu falei, pai, mãe, eu vou agora frequentar a igreja evangélica. Também não tive nenhuma resistência da parte deles. Então foi muito tranquilo. Né? Geralmente tem. Tem algumas pessoas que acabam abandonando, né? Na minha família. A minha família teve. Da família. Né? Na hora que mudou para evangélica, aí foi que ele pega, né? Mas hoje eles... E como que pode, né? Acho que o evangelho é errado, né?
E não era pra ser assim, mas né? Proibir. Acho que se parar pra analisar, poder falar, eu vou na biqueira, pode ir. Sim, eu conheço gente que usava droga, era homossexual, mas quando ele se converteu, a maioria da família rejeitou ele. Eu falei, meu Deus, que coisa estranha, né, meu? Era pra ser. É por isso que a gente entende que existe uma luta, né? Uma luta espiritual, né? Sim. Existe essa luta espiritual. E eu aí me encontrei nessa fase da minha vida. E aí, graças a Deus, a partir daí nós permanecemos e até hoje, isso já faz mais de 30 anos, isso foi em 92, 93, mais ou menos. Depois me batizei em 97, 98, né? Então depois daí, graças a Deus, nós permanecemos, né? Pela misericórdia de Deus aí, seguindo os caminhos do Senhor, graças a Deus. Amém. Além da professora, teve mais alguém que tipo te apoiou nesse processo de conversão? Sim. E tal? Teve família Bedana, né? O Bastião, o irmão Bastião, os filhos também, né? Que é o César e o Cláudio. Uhum. Começamos a caminhar junto ali, né? E o pastor Pedro e a esposa dele, de Sumaré, que me ajudaram assim muito mais espiritualmente. Ele e a irmã Romilda também, né? A irmã Romilda era uma benção, meu Deus. Me ajudou bastante na caminhada, né? Então, eles foram as pessoas assim que realmente me conduziram. Foram João Batista na minha vida, né? Uhum. Então, foram o João Batista na minha vida. Então, graças a Deus, eu tive essas pessoas que puderam me auxiliar bem, me auxiliaram bastante, e aí eu tomei a decisão e aí, graças a Deus, estamos aí. E como que pode, né? Nesse trajeto sempre é importante, né? Ter pessoas nesse processo que te... sim, sozinho que te ajudam. Muitas das vezes a gente porque pensa, tudo é novo, né? É novo, e aquilo que a gente estava falando sobre a espiritualidade, é uma luta. Uhum. E se a gente não tiver apadrinhado, né? Com alguém que possa nos auxiliar, estar junto com a gente para poder conduzir a coisa, a gente acaba não entendendo o processo. Sim. Então é preciso, né? Você que vai discipular alguém, não é somente discipular, né? Você tem que discipular alguém, mas você tem que acompanhar esse alguém. Sim, né? com certeza. E isso, graças a Deus, eu tive esse acompanhamento deles, eles me ajudaram bastante, e aí depois eu pude caminhar sozinho. No início da conversão surgem muitas dúvidas, né? Sim. E se você não tiver uma pessoa aí, como mesmo o pastor falou, a pessoa te apadrinhando, te orientando, te sanando todas as dúvidas, é complicado você seguir, porque o inimigo vai jogar de tudo que é jeito aí para tirar você do caminho, né? Então, perdi muitos amigos, né, por conta disso. Por esse entender deles que era uma troca de religião. uhum. Né? Tem amigos padre ainda, amigos que a gente conversa, tudo. Mas tem outros também. Só que tem outros que cortaram a relação mesmo, né? Quando ficaram sabendo, excluíram eu do Facebook, coisa e tal, outros já não vêm na minha casa, outros... Mas isso faz parte, né? Uhum. Que Jesus, ele falou, né? Que no mundo nós passaríamos por aflições, por abandono. Então tem abandono, tem aflição, tem várias situações que a gente vai passando e a gente tem que entender o processo. Uhum. Né? Aqueles que foram ficando por caminho, faz parte, né? Exato. Faz parte do processo. Faz parte, e essas pessoas são importantes. E muitas coisas acontecem, né, pastor, nesse começo de caminhada. Do Erasmo, antes de conhecer a Cristo, e depois, conforme foi passando o tempo, quais foram as áreas da sua vida que você mais viu assim, uma transformação de imediato? Que você começou a perceber que o Evangelho estava fluindo, estava te transformando. Você falou, eu fazia isso aqui, eu era assim, agora eu comecei a fazer de outro jeito. Você tem alguma experiência? Sim. Porque o Evangelho confronta nós, né? E quando confronta, a gente vê que aquilo que nós estamos fazendo é necessário a gente ter mudança. Por isso que se chama conversão, né? Conversar. Porque... Rota, né? Exato. A Bíblia... Tem muita gente que confunde as coisas da Bíblia. Acha que a Bíblia é um livro apenas de um padrão social. E não é isso. Jesus não veio ensinar padrão social para ninguém. Não veio ensinar. Se pegar para mim e falar, Jesus veio ensinar que você tem que ter padrões
sociais. Não, Jesus vem ensinar que Ele é a verdade e a vida. E dentro dessa verdade e a vida, os nossos valores eles vão mudando, né? Sim, e no caso que você perguntou para mim, então isso foi, eu fui sentindo que tinha coisas na minha vida, tinha maneira de eu falar, maneira de eu agir que não correspondia com aquilo que Cristo ensinava. Escrito, né? Exato. Então era preciso fazer o quê? Preciso mudança, né? Não dava para mim conviver. Por isso que as pessoas falam, né? Mas você virou crente, agora você não bebe mais, agora você não frequenta tais lugares, agora você não fala tal palavras. E é exatamente isso, eu falo exatamente, o Evangelho é isso. O Evangelho é uma escolha que nós fazemos, uma escolha do quê? Né? Uma escolha diária que você faz de acordo com os princípios bíblicos, né? Então é bem desse jeito, e muitas coisas mudaram na minha vida. O palavreado, a maneira da gente se comportar, a adoração a Deus, né? A maneira da gente se comunicar com Deus também mudou bastante. E a fé, né? Porque vai evoluindo, né? Vai evoluindo, porque a gente vê muitos milagres de Deus, né? Então a fé vai movendo em nós uma outra razão de vida, né? Então, graças a Deus. Um estilo de vida diferente, né? Totalmente. Exatamente. E hoje, pastor, assim, depois de tanto tempo de caminhada já, como que você acha assim que é importante para adquirir maturidade espiritual? Que tipo de experiência? Tipo assim, alguma coisa que você vê que dá muita maturidade espiritual, além da oração, a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia. Ou o que você mais acha que dá esse aspecto pra gente, né? Então, eu acho assim, a maturidade espiritual a gente adquire através da palavra e da oração. Não tem outra forma de a gente... Ainda não inventaram nenhuma... Não tem uma outra... O pessoal fica meio às vezes, mas né, como adquirir mais rápido? Hoje tem esse negócio de curso, né? Os cursos da vida, né? Não, isso, mas o intensivão, né? Compra esse intensivão aqui, em uma semana você vai estar voando. Não tem isso, né? O Evangelho, ele... É demais isso, ele né? É através da leitura e da oração mesmo. Você só adquire experiência com Deus porque a palavra é Deus falando. E a oração é nós falando com Deus. Como que eu vou ter um relacionamento com Deus se eu não leio e não ouço a palavra dele? E também não tenho uma relação com ele através da minha oração. Então isso faz com que a gente vai criando uma experiência espiritual muito grande. E além disso, comunhão com os irmãos é importante, né? Depois da palavra e da oração, a comunhão é muito importante. A comunidade da qual nós fazemos parte é muito importante. Aprendendo, né? O relacionamento, hoje em dia tem, né? O pessoal fala de rede de discipulado. O discipulado mesmo em si, ele auxilia muito nesse desenvolvimento, né? Exato. Porque nós acreditamos não, é uma verdade, né? Quando nós estamos aí no coletivo, a gente aprende muito. Porque aí sim a gente vai aprender a usar aquilo que a Bíblia fala. Porque no individual é muito fácil eu falar, mas é no coletivo que eu expresso aquilo que eu aprendo. Sim, né? Certeza. Aí eu vejo que aí a parte da humildade entra muito, né? Então aí a gente vai aprendendo. No coletivo eu tenho que entender meu irmão, eu tenho que entender que eu tenho regras, eu tenho que entender que eu tenho princípios, eu tenho que entender que eu tenho uma cobertura espiritual, um líder espiritual. Então isso vai dando maturidade, vai dando crescimento, vai dando espiritualidade, né? É o que você falou, né? O confronto, né? Confronto. O Evangelho é isso. Exatamente. Automaticamente você vai entendendo, então te traz mais maturidade, né? Sim. Pra evoluir, né? Com certeza. Santificação, né? Eu sempre peço a Deus, né? Deus, santifique-me, né? Através da tua palavra, traz em mim santificação para que eu possa exercer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça, né? Então a palavra de Deus e a oração, a comunhão é muito importante. Hoje tem muitos aí falando na internet que a igreja não... Jesus não falou sobre igreja, bem pelo contrário, né? Jesus estava no templo com 12 anos, diz a palavra. Ele estava ali ensinando já no templo, e ele mesmo disse que a casa do meu pai, né,
Não. Então, assim, a gente precisa ter essa comunhão, né? Uma comunidade onde a gente possa ter um bate-papo com os irmãos, né? Então é importante isso aí. De suma importância, né? Igual fala, né, que a igreja que mais cresce hoje, infelizmente, é a igreja dos desigrejados, né? É do tipo assim, você não precisa ir pra igreja, você é igreja, fica em casa mesmo, ali, tal, no seu cotidiano. Claro que isso é importante, mas o pastor tá falando, né? Quando tiver aquela comunhão com os irmãos, isso é ser igreja também. Exato. Né? E entra também o podcast que a gente gravou com a Lê, de igrejas, casa cheia e igrejas cheias. Isso, aí você vai refletir lá, né? Exatamente. É que a galera inverte às vezes, né? Às vezes o nosso culto em si começa dentro de casa. Sim. A gente lendo a Bíblia, orando, fazendo o nosso devocional em família ali, para que quando chegar na igreja a gente tá num... A reunião dos santos, né? Num mover do Espírito que, tipo, enche, flui, que as coisas movem e você nem vê. Sim. Então, muitas das vezes precisa esse embasamento, né, dentro de casa, né? Então, e assim, vai ter problema, né? Sempre vai tem. Acontecer, sempre vai tem. O homem ele é espertíssimo para fazer problema, né? Para trazer problema, né? Você entendeu? Eu acho que é isso. Eu vejo que as pessoas estão fugindo de problema. Lógico que ninguém quer abraçar um problema. Mas tá usando disso para uma desculpa, muleta para poder entendeu? sair. O pastor erra, o líder erra, o irmão erra. Entendeu? Todo mundo erra, né? A igreja em si não é perfeita. A igreja em si não é perfeito. Se for procurar uma igreja perfeita, você não vai encontrar. Exato. Eu às vezes eu fico pensando, né? Eu gosto de ler a Bíblia e fazer umas reflexões sobre ela. E uma das coisas que me chama bastante atenção, que lá em Lucas, no capítulo 6, fala que Jesus passou a noite orando na escolha dos 12. Quando ele desceu, ele escolheu os 12. E dentro dessa escolha aí, ele escolheu um que o traiu, né? Que o vendeu por 30 moedas. E um outro que o abandonou, que o negou. Quer dizer, né? O nosso mestre passou por isso. Passou por problema contra ele, né? Exato. Não é que ele causou, jamais. Ele sofreu. Ele sofreu. Mas também por conta das suas escolhas. Exato, né? Entendeu? Ele orou e escolheu. Então, assim, a igreja... E por isso que eu acho interessante da igreja. Porque a igreja não é um ambiente de pessoas perfeitas. Não. Por isso que nós temos que conviver. Por isso que a Bíblia fala, congregai-vos, porque eu não sou perfeito, você não é. Dentro dessa imperfeição, nós temos que o quê? Amar uns aos outros, como Jesus falou. Então, se eu tenho a minha imperfeição, você não entende a minha imperfeição, você não está pronto para congregar. E receptíveis também a correção. Exato. Porque muitas das vezes a pessoa sai da igreja simplesmente porque... foi corrigido. Irmão, não tem pra onde fugir, não. Né? Entendeu? Você está na igreja para ser corrigido. Exato, não faz sentido, né? Você está fazendo coisa errada... Vai bater palma pra você, né? Não, continua assim que tá tudo certo. Vai pro inferno, Vamos lá, vamos continuar. Certinho. Tá promiscuidade. Pra viver longe de Deus, tá certinho. Não é objetivo, né? Aquilo que a gente já conversou um dia, que muitas das pessoas eles têm procurado igrejas que traz conforto. Sim. Daí na hora que tem o confronto mesmo, o cara respinga, aqui não tá pra mim não. Vou ali no outro lado ali, que ali é. O ar-condicionado tá muito quente. O irmão colocou 25 em vez de deixar no 17, eu tô com 17. Acho que pôr no 17, senão não dá aqui não. O louvor não tava bom hoje não. Hoje que a gente vê, infelizmente nessa geração agora que está surgindo, é uma geração realmente que não tem esse compromisso de congregai-vos, né? Porque é exatamente isso que vocês estão falando. Não quer mudar, não quer mudança, ele quer que as coisas mudem, mas só para benefícios dele. E sem criar nenhum vínculo, né? Exato. Ele quer chegar lá, tem o ar-condicionado, faz ali a oração dele e vou embora. Né? Aí tudo põe a culpa, né? Que nem você falou. Então hoje as pessoas têm que entender que o evangelho é para isso, congregai-vos é para isso, é para mim entender o meu irmão, é para mim saber que ele tem problema que eu tenho também. É um casamento, gente. Casamento, qual é o casamento perfeito? Vocês são casados. Sim. Existe casamento perfeito? Não existe. Exatamente, eu pensava principalmente no casamento. Eu não fazia há 5, 6 anos atrás,
eu não pregava para casais. Porque na minha mente, o casal tem que estar 100%. Ah, sim, Né? Não, tem que estar perfeito para, né, ensinar, mas... Quem está assim, né? Esperar o casamento ficar perfeito. Aí que eu fui entender, eu falei, não, eu preciso, porque é isso que Deus quer, ensinar para nós, que a gente possa ensinar aos outros que não existe perfeição. Existe o quê? Existe a colaboração, um entre o outro, existe a maturidade, vai ter problema, vai ter confusão, vai ter briga de vez em quando, mas que os dois possam se entender. E dentro da comunidade é a mesma coisa. Sim. O ar pode não estar bom para você, mas para o teu vizinho não. Então e aí? Né? Então a gente tem que saber entender, né? Daqui a pouco vamos dividir a igreja. Vocês que gostam de 18 graus, metade vai para lá, vai para uma sala, o pessoal dos 20 para cima vai para outra. Exato, mais ou menos isso que está acontecendo hoje, né? Assim hoje. Tá? Eles estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja e tem corrompido, né? Tem estragado com o evangelho. O evangelho Deus, simples. Só Deus mesmo. Mas inclusive, tudo isso traz maturidade. Inclusive, hoje estava falando do casamento mesmo. Falando de maturidade, o casamento em si é a mesma coisa. Se a gente não procurar cada um ceder um pouco ali, pra onde que vai? Né? E esses dias até me fizeram uma pergunta em relação a isso. Falaram, pastor, mas o casamento ele realmente foi instituído por Deus? Porque a gente vê muita confusão no casamento, muita separação. Eu falei, exatamente, é por isso que foi instituído por Deus. Porque um padrão, né? Exato, e para a gente entender que nós podemos conviver com o outro na mesma casa, ter família, porém eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que despedir totalmente de mim. Eu não posso somente eu. Então eu tenho que entender que o outro é importante, as opiniões do outro é importante, mesmo que seja contrária à minha. Sim. E agora você imagina dentro de uma comunidade. Então é muitas cabeças pensando. A pessoa, se o pastor fosse ouvir todo mundo. Meu Deus. Eu fico imaginando. Laderna que não viraria. Eu fico imaginando a cabeça de Deus, né? Você imagina, com todas essas pessoas, né? Todo ele mundo ouve. tem razão, né? Exato. O Ramos tem razão, o Guilherme tem razão aí agora. Então, né? E Deus ouve todos, né? E consegue separar aquilo que tem que ser feito, aquilo que não deve ser feito. Então, a igreja é isso, gente. Muito importante a gente congregar, né? Congregue, fale com seu pastor, analise, seja que nem os bereanos mesmo, analisa aquilo que está sendo falado em cima do púlpito, aquilo que está sendo pregado. Não está dentro daquilo que eu... Pessoal, leia a Bíblia. O erro do cristão hoje é não ler a Bíblia. É só achar que o pastor está ali em cima, ele abre a Bíblia e ele fala e está tudo certo. Eu tenho que ter embasamento e tenho que ter a curiosidade. Opa, esse pastor falou tal coisa que está escrito em tal lugar. Eu vou lá pesquisar se realmente está falando dentro do texto e contexto e assim por diante. Porque às vezes pega o texto como pretexto. E daí usa no cultural, a pessoa não conhece da Bíblia e fala, aí já era. Que isso, hein? Adapta para o meu modo de viver. E vida que segue. Então, eu acho que é por isso que hoje a dificuldade muito grande de pessoas congregar é essa dificuldade de querer mudança. Né? Não, ali está muito conflito, ali o pastor fala demais sobre abandono de pecado, eu acho que isso não tem nada a ver, acho que aquilo não tem nada a ver, e aí eu vou para o outro lugar ali, porque o outro lugar é mais brando, fala mais de que você pode, que você vai vencer, que você... né? Então aí, ou então, não, esses pastores pedem muito, eu vou só congregar ali da minha casa. Não façam isso, né? Não façam isso, faça aquilo que a Bíblia pede, congregai-vos. Vai ter problemas? Vai ter problemas. Mas dentro desses problemas vamos resolver através da palavra. Ninguém adquire maturidade na bonança, né? Tipo assim, tá tudo dando certo, mas é só as provas, né, velho? Só as tretas com os irmãos. Sempre dá. Pega na Bíblia mesmo. Quantas famílias tiveram problema? Começando lá da família de Abraão, né? Já teve problema lá com Ismael. E Jonas também não entendeu que ele tinha que ir para Nínive lá, no meio do mar lá. Queria ir para outro lugar.
tava fugindo e falou, Deus pegou ele pela culatra e falou, tem que ir pra lá. Exato, meu. Então é problemas. A Bíblia não esconde nada. A família de Jacó teve problemas, a família de Davi teve problemas, a própria família de Jesus teve problema. Ninguém da família dele, ele mesmo falou, meus próprios irmãos, né? Não me ouvem, né? Então, quer dizer, tem problema, dentro da família tem problema. Então a gente tem que saber entender, separar as coisas e perseverar, né? Perseverar na palavra. Na palavra. O senhor estava comentando, né, sobre o pastoreio e tal. A gente queria saber, pastor, como que foi esse processo? O senhor virar pastor e tal. A gente, como o senhor mesmo falou no início, o senhor já tinha aptidão para isso, né? Gostava disso e queria, né, ser padre e tal. Como que foi essa transição? Foi boa a pergunta, porque assim, eu falo que um dia eu saí da minha casa querendo ser padre. Mas eu nunca pus na minha cabeça que eu queria ser pastor. Entendi. Isso não. Isso aconteceu porque eu fiz a teologia em 98, comecei a estudar em 2002, eu terminei a ETAD, né? Que eram 4 anos. Foi seminário, então. Isso, que era a ETAD. Depois aí eu fui estudar marketing, né? Me formei em marketing. Aí sim, pastor, também. Tamo junto. Marqueteiro. Marqueteiro, dinheiro na cueca. Duas gerações de marketing. Isso que o marketing tá bom, assim, né, pastor? Mas o meu marketing ainda era aquele orgânico, bem antigo. Não tinha nada de rede social. Era coisa da datilografia. Tudo orgânico. Não, mas... Aí depois, em 2011, aí eu fiz o bacharel em teologia. Eu voltei a fazer bacharel em teologia, mais para conhecimento, né? Então você fez em 98, lá o... Isso, o seminário, né? Em 2002 eu terminei, depois em 2004 comecei a faculdade. Aí teve um hiato, vamos dizer, até 2011, né? Isso, aí eu fiz, aí eu gosto sempre de história, essas coisas. Fiz o bacharel em teologia, acho que eu terminei em 2013. Depois disso eu fiz história. E depois eu fiz a pós-graduação em filosofia e teologia. E depois sociologia. Mas tudo dentro de conhecimento, tudo dentro de história. Gosto de história. Tanto é que os livros que eu mais gosto são os livros históricos, né? Que é 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel. Eu amo esses livros. Porque conta história, né? E a gente que gosta de história, isso dá muito... Ele é meio aprisiona, né? Aprisiona, tem uma visão muito abrangente. Você lê 3, 4 capítulos ali tranquilo, né? Por ser gostoso E aí surgiu que aí ocorreram algumas profecias, né? Deus tem um chamado na sua vida, pastoral e tal, mas eu nunca dei muita ênfase para isso, né? E se for acontecer, vai acontecer. Então nunca foi muito forçado. Aí eu fiz a teologia. Depois foi feito o convite para mim, né? O pastor veio, me visitou minha família. Falou, você tem uma família pastoral, né? Você não quer ser pastor e tal. Falei, se for da vontade de Deus. Fui apresentado, fui levado ao ministério. E aí depois, em 2018, eu tive ordenação de ministro local, que nós chamamos, né? A Igreja Nazarena chama ministro local. E aí a gente vai passando o processo e tal. Agora eu já vou passar pelas entrevistas, né, para ser ministro distrital. Que bom. Que é do pastoreio. Mas é um chamado, eu acredito, né? É um chamado que Deus tem na vida de cada um. Uns são para mestre, outros doutores, né? Outros dom de pastorear, né? Tô aprendendo ainda também a pastorear, né? E é uma coisa muito comum, né? Não é nada de super-homem, não é nada de super-crente, nada. É chamado, né? É um chamado que as pessoas têm que entender, né? E nada seja forçado. Eu quero ser pastor, né? Hoje eu tô com 51 anos. Eu fui ordenado com 46 anos. Eu vejo que tem pastores hoje de 23, 22 anos. Não é nada nova. Começa e já quer ser pastor, mas quer ser pastor, né? Eu falo... Deus nem perguntou para Deus se é isso que Deus quer para ele. Até me corrói por dentro, cada um tem uma opinião, né? Sim.
Tudo bem. Então, né, eu fico pensando nisso, que é uma responsabilidade muito grande. Né? Não é fácil, não. As pessoas acham que, vou ser pastor, vou ali abrir uma igrejinha. Não é assim, não. Tanto é que eu não dirijo igreja, eu sou pastor auxiliar, estou ali para auxiliar o pastor Silvio, o pastor Beto, ajudando ali na congregação. Pastorear também não é só pregar. Tá bom, né, pastor? Isso, tá ótimo. Sobe no púlpito, dá a palavra. Desce o cadeado, fala pessoal. Até mais. Obrigado. Fui que vem também. Pior. Você vê, né? Eu gosto muito dessas histórias, porque você falou de 98, né? De 98 para 2018 são 20 anos, né? E a galera de hoje, fala até por mim, eu mesmo sou imediatista, sabe? Meu, é tempo, cara. Você é imediatista? O quê? Oxi. Mudou. Cara, 20 anos de preparo, você tem noção? 20 anos. E eu penso assim, Paulo, que foi o maior expoente do Evangelho, né? Um dos evangelistas mais conhecidos da Bíblia. Ele demorou 11 anos para ele começar o ministério dele. Foi do dia para a noite. A gente fala de Paulo, nossa, mas Paulo demorou. Teve esse tratamento, teve esse trabalho, teve que ir lá para o Egito e conhecer mais de Deus e aprender. Ele queria, lógico, pregar. Mas tem o tempo, né? Tem o tempo. Exatamente. E eu acredito que é assim mesmo, né? Agora, existe o pastor por chamado, por vocação. Sim. E existe o pastor por profissão. Eu conheço também muitos são pastores por profissão. Tem uns que já nascem com esse dom, né? Já nasce. Então, é muito diferente, né? O pastor vocacionado do pastor de profissão. Então, eu acredito, né? Que eu fui vocacionado a isso. Né? Não por ego, não por... Estou dizendo isso por orgulho, estou dizendo isso com humildade. Né? Fui vocacionado. Isso também não é, então você é melhor que os outros. Não, isso é dom. Né? Isso não significa que a gente é melhor do que os outros. Foi um dom que Deus nos deu, que a gente tem que exercer, porque nós vamos ser cobrados por isso. Com certeza. Não é só, toma aqui, beleza? A palavra Tá, diz isso, né? Tá ótimo. Cada um será cobrado por aquilo que foi dado em suas mãos, né? Exato. Então é muito sério isso. Por isso que é importante a pessoa ter convicção. Por que você quer? Você vai dar conta de tudo aquilo que você está pregando, falando e tudo mais, né? Então é bem isso, né? A pessoa tem que entender o chamado. Saber a forma de falar também, muito importante, né? Então isso tudo é um preparo mesmo. Eu gosto demais quando eu vejo alguém assim que Deus realmente preparou. Não que Deus não possa levantar jovem e tal, beleza, são situações específicas. São casos e casos. Não né? vende, né? Não é que também não Nada existe. Contra. Mas, né? O preparo. Eu falo que tem que ser dentro de uma ordem, porque para você aprender a amadurecer. Porque o pastoreio, o pastorado é isso, você é amadurecimento espiritual. Eu, antes de ser ordenado nazareno, eu tive convites. Vamos abrir uma igreja. Claro, para mim, você já tem teologia, você já tem isso, já tem aquilo. Eu falava, não é isso. Não é o abrir a igreja. Por isso que a gente vê que tem hoje, tem avenidas aí que a cada três estabelecimentos é uma igreja. Mas por quê? Porque o cara não soube esperar o tempo dele. O cara já se intitulou pastor, não estava dentro da visão do pastor titular. Você ouviu a promessa? Ou às vezes nem isso. Entra naquilo que uma vez nós já conversou. O cara tem a visão de empreendedorismo. Também. Ele falou, a forma de eu ganhar dinheiro tá ali. Por isso que está desacreditada a igreja. Entra naquilo que a gente falou também. Ele vai dar conta de tudo isso daí. Lógico, porque não é assim. Não, você está dividindo, né? E a igreja, e Deus, ele é bem claro, né? Os rebeldes não herdarão o reino dos céus. E é rebeldia, muitos deles é rebeldia. Agora, é lógico, existe pastores também que está fora da visão de Deus e o cara entende. Ele, um grupo que está fora da visão, vai lá, conversa com o pastor não dá atenção. Não está aberto, receptivo. Aí tudo bem, né? Aí é uma outra história. Mas a gente vê muito disso. Não, eu vou abrir minha igrejinha porque eu não concordo com o pastor tal.
Então eu vou abrir minha igreja. Os caras estão fazendo doutrina pra si, né? Exato. Aí o cara vai lá, se intitula pastor. Atualizado, né? Então atualizando a Bíblia. Versão 2025. Isso. Aí pega um cara lá que nem é pastor, unge ele e pronto, eu sou pastor e vai embora. Aí tá feito mesmo, é a bola de neve. Você entendeu? Então é assim, se a gente pegar. Hoje a gente tem que pegar isso aí, né? É um trocadilho. Não foi, mas ficou bom. Com esse calor derreteu e virou lagoinha. Bola de neve e lagoinha, tamo junto, hein? Brincadeira. Brincadeiras à parte. Deus abençoe todos nós. Então é isso, gente. A gente tem que entender o chamado de Deus. Falta muita humildade no meio, né, cristão. Né? E precisa, senão a gente vai viver uma igreja. Hoje a igreja está bem desunida, né? A igreja no Brasil hoje é uma igreja. Haja vista que eu sou professor de história e sociologia, e filosofia também, mas eu não gosto da parte política. Não gosto. Eu acho. Misturar, você fala? Eu gosto de estudar a política, entender a política, mas eu não gosto dessa mistura, a igreja evangélica, eu vejo que se uniu em nome de um partido, em nome de uma pessoa, mas a gente não vê essa mesma união em nome de Cristo, então isso me preocupa bastante, né? Nossa. Já falei já, não é a primeira vez, né? Exato, então existem as ideologias cristãs, tem que ser que nem eu falei, mas a Bíblia, Jesus, ele não ensinou, você tem que ter os padrões morais para você ir para o reino dos céus, não é isso, né? Então tem vertentes, tanto direita como esquerda, que o pessoal, mas isso não pode, isso tanto faz na direita e na esquerda, acho que é uma moeda de duas faces, né? Tanto esquerda como direita, é a mesma moeda com duas faces. Então a igreja tem que entender que a visão dela não é uma visão política, é uma visão espiritual, que ela precisa levar as pessoas ao conhecimento da palavra, à direção de Deus, não a uma ideologia política, não. Então tudo isso a gente precisa ensinar, né? E é isso que a igreja não está tendo hoje, esse ensinamento. E outra, proveniente de benefícios, muito deles abrem, né, os púlpitos para poder se beneficiar e acaba corrompendo, né? Porque, como mesmo o senhor falou, há casos e há casos, tem coisas que não há necessidade de você abrir o púlpito para esse tipo de coisa, de virar palanque de nem pode, né? Político. Então, eu também compactuo da mesma ideia e abomino esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que estamos sujeitos, né? E a gente não pode esqueci a palavra, mas abdicar de muitas coisas, né? Mas está sujeito. Porque as pessoas colocam todo mundo dentro do mesmo quadrado, né? Você é evangélico, então você pensa igual fulano de tal, ciclano. Não, isso, né? Eu exatamente isso, eu falo, não penso assim não, cara. Você está totalmente diferente, falando uma coisa esse que é o problema, mas qual que é o seu pensamento? Eu explico, né? O meu pensamento em relação à igreja. A igreja é para ensinar a palavra de Deus. Ponto, acabou. Pronto. É por isso que a palavra de Deus, ela diz ali, né? Meu povo erra por falta de conhecimento. Quando Deus fala isso para o povo, não está falando para o povo, está falando para os líderes, porque os líderes não estavam ensinando conhecimento. Como deveria. Como deveria, né? Está falando para os líderes, o meu povo está errando porque vocês não estão ensinando a verdade. E hoje a igreja está da mesma forma. A gente ouve tudo quanto é coisa em cima de um púlpito, menos aquilo que realmente está escrito na palavra. É lógico, existe os remanescentes, existe as pessoas que ainda pregam a palavra. Sim. Graças a Deus eu estou em uma igreja que prioriza a palavra. Graças a Deus por esses pastores, né, mano? Graças a Deus. Tem que continuar orando, porque ali não tem essa não. Sabe que isso está funilando cada vez mais, né? Exatamente. Ali não tem, você vai ganhar, você vai ser, você é o cabeça, você não sei o quê. Não tem isso não. Você tem que simples e pura. você tem que se converter, você tem que amar. Largar, você tem que se arrepender. Isso aí. Não tem essa não, querido. Bom, como que o senhor equilibra essa vida social, pessoal, família, ministério? Por mais que o senhor não é pastor efetivo, mas eu acredito que
tem os seus afazeres da igreja, com os afazeres da família, Sim. o social em si, por conta de ser professor. Acredito que isso acaba coincidindo em muitas coisas, né? Querendo ou não, é muita coisa, né? Mas como que o senhor faz para... para administrar tudo isso é experiência. Eu vejo que é experiência. A experiência do dia a dia. Porque não tem outra forma. Porque a gente não consegue separar. Por isso que eu falo que o pastorear é um chamado. É um dom. Porque não dá para você separar isso. Agora na escola eu sou professor. Sim, mas eu sou pastor. Em casa eu sou pai e esposo, mas eu sou pastor. Na rua eu sou um cidadão comum, mas eu sou pastor. Na igreja eu sou pastor, mas sou pai. Acho que dentro de casa eu acho que é o maior exemplo, né? Exato. Dentro de casa. Com certeza. Porque, de certa forma... Né? Muitos inverteram a ordem, né? Sim. Então, assim, separar tudo isso, não dá pra gente separar. A gente tem que aprender a conviver com todas essas mudanças de ambiente. O que vai mudar é o ambiente. Sim. A essência continua a mesma, né? Mas o ambiente muda. Por exemplo, na escola, quando os alunos, às vezes, uns percebem, outros perguntam: o senhor é pastor? Sou. E me perguntam algumas coisas em relação à Bíblia, que está fora do contexto da disciplina que nós estamos estudando. Eu falo: querido, isso aqui agora não dá pra gente conversar. Se você quiser conversar com o tempo, a gente pode conversar num outro ambiente, né? E da mesma forma, eu jamais vou levar no púlpito de uma igreja uma filosofia, né? Seja ela platônica, ou socrática ou não. Não posso, porque eu tenho que saber os ambientes que eu estou, mesmo sendo professor, mesmo sendo pastor, mesmo sendo marido, mesmo sendo filho. Então é bem assim. Eu consegui assim administrar isso aí aprendendo. E é difícil, não é fácil. Às vezes hoje eu consigo já separar, né? Separar do professor, pai, isso, do pai, do pastor. Só que eu tenho que sempre saber, eu sou pastor. O pastor é o único que não dá para dividir. Sim. Né? O professor eu sou só na escola. Em casa eu sou marido. Mas nesses três você é pastor. Todos eles eu sou pastor. Eu tenho que entender isso, né? Então é por isso que eu tenho que tomar muito cuidado no que falar, no que ouvir. Então... Até para não virar pedra de tropeço, né? Exato. Escândalo para alguém que poderia fazer coisa séria. Alguém que poderia vir a gostar do evangelho, fala: não, eu sou igual a ele? Não, para quê? A gente tem ouvido bastante Então, também sobre o exemplo arrasta, né? Exato. Isso é triste. Nesses três você tem que ser o exemplo de pastor. Exato, porque nós tivemos ali um campeonato que todo ano tem, que chama Copa Terceirão. Então os alunos me escolheram para mim, eu gosto de futebol, para mim ser o técnico do time deles lá, o Terceirão lá da Escola Bassoura. Aí eu falei: legal, vamos embora, vamos. E eu fiquei junto com eles, no ambiente e tudo. Só que a gente tem que saber que nós somos ali professor, mas nós somos pastores. Teve problemas? Lógico que teve. Achar que foi falta, que não foi, mas eu tenho que estar dentro do exemplo que você falou. Posso reclamar com o juiz? Devo. Mas eu tenho uma prática, essa é até uma disciplina da teologia, a prática cristã, para mim, até dentro de uma controvérsia, saber uma confusão. Como lidar com conduzir, isso, né? Como conduzir. Então essa é a realidade. O pastor ele tem que estar muito atento. É lógico, eu estou no estado aí 3 anos e pouquinho, 3 anos. Mas eu gerenciei uma empresa, trabalhei da mesma forma, né? Sabendo separar as coisas, mas sabendo que eu era pastor. Isso é importante. Exato. E pastor, dentro desse contexto, né, desses assuntos, assim, o mundo hoje está muito polêmico, né? Os assuntos são muito polêmicos. Como que você lida com o tal do cancelamento? Tipo assim, dependendo do que você fala, aí um monte de gente começa a te criticar, e até dentro da escola, por exemplo, você tem uma opinião
E hoje está cada vez mais difícil ser cristão nesse ponto também, porque hoje a interpretação está bem, assim, bem geralzona, né? Cada um interpreta do jeito que fala, e aí você não sabe se pode falar alguma coisa, às vezes vão te chamar de religioso, como a gente estava falando. Como que você lida com esse tal do cancelamento aí, que o pessoal fala, assim, de ir contra a sua opinião e, tipo assim, só a dela importa e é isso aí? É que eu sempre falo pra minha esposa, eu não sou de confronto. Não sou. Não sei se é um defeito, não sei se é uma habilidade. Não dá pra mim definir pra vocês o que é. Eu não gosto do confronto. Não gosto. Mas eu prefiro perder, pra não ter confronto, pra não ter conflito. E isso, às vezes, nos ajuda ao cancelamento. E eu tenho sempre na mente assim, que Jesus ele passou por um cancelamento. Sim. Né? Teve uma hora que os discípulos lá começaram a falar para ele, né? Mas não tem mais ninguém te seguindo, tua palavra é dura demais. Né? Se Jesus tivesse rede social, como que seria, né? Aí Jesus falou para eles, olha, mas tudo bem, vocês querem seguir ele também? Seguir a multidão? Quer seguir a multidão? Aí Pedro falou, né? Senhor, mas por onde iremos, né? Só o Senhor tem a palavra. Então, eu ficava antigamente eu tinha muito problema, ainda tenho um pouco, porque é que nem eu falei, como eu não gosto do conflito, então eu não acho que a pessoa pode nos tesourar por causa de uma questão, seja ela que ela entenda que é religiosa. Então eu aprendi a lidar com isso. Tem pessoas que cancelaram eu por religião, por aquilo que eu falei, de eu não concordar com esse moralismo político dentro da religião, não concordo. Se perguntarem para mim, eu respondo. Eu falo isso mesmo. Pode ser quem for. Meu pastor, mas eu quero que você... Lógico, ele nunca falou. Mas eu quero que você pense igual eu e faça as mesmas coisas que esse político. Não. Se eu entender que não. Né? Porque eu entendo que a Bíblia, que a Bíblia falou, Deus falou para Josué, né? Não olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas não se aparte da palavra. O modelo é Cristo, né? O modelo é Cristo. Então vai, a gente tem que aprender a não se doer, né? Não se doer. Às vezes as pessoas começam a se doer muito, né? Porque o fulano, aí começa um monte de gente a criticar e é por isso. Daqui a pouco você, será que eu não peguei pesado demais? Não, mas é por isso que muita gente está saindo da igreja. Então, e no mundo de hoje, todo mundo se acha dono da verdade. Então, exatamente. Ninguém está receptivo a ouvir e parar e analisar. Mano, realmente, aquela versão ali, aquela pessoa falou isso e realmente aquilo que falou é verdade. Não, o meu pensamento tem que sobressair o seu e se tornar verdade sobre aquela sua verdade que é a verdade. Então, quantos problemas a gente viu nessas eleições aí em relação à família? Ano que vem tem outra, misericórdia. Então, a gente vê que pessoas cancelaram outra. Vai desfazer um monte de família de novo por cada política. Exato, cancelou mesmo. Teve pessoas, eu fui cancelado por isso. Então entra naquilo que o senhor falou, se todo mundo usasse essa força da política para divulgar o evangelho. Rapaz, não, é igual time de futebol também. Rapaz, se pegasse firme lá muita parte de torcida, defende o time, grita, faz escândalo e tudo, não fala da palavra de Deus. O mundo era outro hoje. É invertido. Muitas coisas vocês são mais novos do que eu, né? Mas eu, quando eu comecei a ir na igreja, foi logo aquele período da mudança da igreja, que começaram a surgir as comunidades cristãs. Ainda até ali, eu via que havia uma unidade no Brasil. Antes disso, era uma unidade realmente visível. Isso era os anos 80, mais ou menos. Anos 80, anos 70. A igreja no Brasil ela era mais unida. Porque eram poucos, todos sofriam as mesmas dores. Eram poucas denominações. Denominações. E todos sofriam preconceito. Então elas eram mais unidas. Quando começaram a surgir as comunidades, a gente vê que a igreja começou a ter uma nova visão, um novo rumo,
E hoje a gente vê com todas essas denominações criadas pelo homem, essa desunião aí, esse cancelamento, aí eu penso assim, cancela o outro. Isso, né? Então a gente tem que entender, e o pastor ele tem que entender muito isso do cancelar, porque às vezes uma palavra que você coloca lá no púlpito, se for em confronto com uma pessoa, ela vai te cancelar. Sai 15 da igreja. Viu? Às vezes no contexto errado, às vezes pegaram um tal do corte, né, agora, corte os videozinhos, às vezes o pastor vai falar uma coisa, por exemplo, aí o cara pega 15 segundos. Aí não, o pastor tá pregando lá, o cara tá mexendo no celular. Ele ouviu um negócio e fala, não gostei disso aí. Mas ele não ouviu como que começou o assunto, Olha, que qual era o contexto. Não quer saber o contexto, quer Então, saber só do causar mesmo. Hoje o problema está muito sério. A igreja ela precisa ter uma visão de reino, né? De reino. Reino é um reino só. E por conta disso entra naquilo que o Guilherme falou. O Brasil em si, as igrejas têm se tornado, boa parte delas, né, de pessoas desigrejadas. Não pessoas novas convertidas, e sim de pessoas desigrejadas. E olha que problema, né? Problemão, né? Porque às vezes quem tá vindo cheio de carrapicho, cheio de ferida. E estão ouvindo muitas coisas, não estão receptivos a ouvir o novo pastor. Por conta de tudo isso, né, que a gente vê essas igrejas que o pastor ele acha que ele é o centro de todas as coisas, né? Se coloca no lugar de Cristo, né? O centro de todas as coisas dentro da igreja é Cristo, é verdade? Então aí vai virando aquele beozão, aqueles problemas que aí a pessoa não quer mais ir para a igreja. Então a igreja ela precisa de um avivamento, principalmente, eles falam tanto em moralidade, né? A igreja evangélica hoje ela se pauta em tantos valores sociais que ela deveria pensar um pouco nela, falar, não, vamos nos unir. Só que não tem um líder hoje, um líder cristão, evangélico, que possa fazer essa união. Não tem. A gente falar em nomes aí, nomes que a gente conhece, que são nomes... É arriscado, né, de citar. É difícil, né? É difícil. Então, é levantar, através da oração, né, um povo forte, uma igreja forte, onde todos possam ter a mesma visão, né? Olhar para o mesmo ponto. Que não tenha medo de cancelamento. A questão é, você está sendo cancelado porque você está pregando a palavra, ou você está sendo cancelado porque você está deixando de fazer o que deveria fazer? Então, acho que é a pergunta, né? E até falando de igreja, pastor, você também é professor de história, né, como você falou, filosofia. Você consegue resumir para a gente de forma breve, mais ou menos, a história da igreja? Não sei se você já chegou a estudar alguma coisa nesse sentido, que você pode passar para a gente aí. É importante a pergunta, porque assim, o templo, ele sempre existiu, até no Velho Testamento. Né? Ele existiu, o templo ele existiu. A igreja, principalmente a igreja que nós conhecemos hoje, a igreja apostólica, ela começou a crescer a partir de Atos, a partir ali de Pedro, de João, de Atos, né? Mesmo. Ali no começo, em Atos, fala muito sobre o início da igreja, né? E a igreja, eu vejo que a história dela é uma história de vitórias e uma história também de algumas derrotas. Que a igreja hoje, ela perdeu muito desse princípio dos pais da igreja. Eu já estudei, que nem se perguntou alguma coisa sobre os pais da igreja, eu estudei um pouco, acho que a igreja primitiva era uma igreja muito mais centrada em Cristo, né? Em Cristo. Então ela viu essas evoluções. Depois a igreja apostólica, católica apostólica romana, tomou para si, né, aquilo que é de Jesus, né? E teve um período onde pregava o evangelho, onde tinha tudo certo, né? Depois houve também algumas mudanças ali, depois veio as divisões começaram a surgir até através daquilo que a gente vinha falando. E a igreja hoje,
a igreja cristã evangélica está passando pelo mesmo período que a igreja católica já passou, eu vejo assim, né? Esse descomprometimento do interesse de ler a palavra, né? De ir ali como algo obrigatório, como algo social, que eu tenho que ir, que eu tenho que... não, eu preciso ir lá, pelo menos uma vez por domingo. Então a cabeça hoje do cristão está dessa forma, eu preciso ir na igreja. Mas por que você precisa? Não, porque se você não for, a semana vai ficar ruim. Preciso me sentir bem essa semana. Exato, então eu vou lá. Então a igreja ela precisa voltar no princípio. Os padrões, né? Vai ter cancelamento, muito cancelamento, né? Se for seguir ao pé da letra mesmo que a Bíblia diz. Aí eu não sei. O que vai ser? Quer dizer, né? Que aconteça, porque... Então, e a gente tem que continuar orando por esses pastores idôneos que realmente pregam a palavra. Que tá escrito aí, porque eles vão ser perseguidos. Se falar o que realmente pede aí na Bíblia, eles vão ser perseguidos. E não é por aqueles que não são cristãos, não. Pelos próprios aqueles que falam que são cristãos. Não, não cristão, ele também é aí. Vida que segue. Aí tá feito. Aí atingiu, vida que segue. Aí é complicado demais. Então, você ser perseguido pelo seu inimigo, beleza. Agora, ser perseguido por aqueles que, né, estão do seu lado, né? Já pensou? Você guerreando com o cara vira e pum. Te apunhala nas costas. Mas exatamente isso que está acontecendo, né? Então a igreja passa por esse período. Só que sempre que houve esses problemas na igreja, também ocorreram alguns avivamentos, algumas mudanças, né? Principalmente quando a igreja dominava juntamente com o Estado, teve aquela divisão, né, com Martinho Lutero. Sim. Aquele avivamento com Martinho Lutero. Depois vieram lá John Wesley e outros, né, que Calvino que trouxe esse formato que nós conhecemos hoje, que é mais bíblico. Mas aquilo que eu sempre falo, né, os católicos não entendam que eu estou falando mal da religião. Imagina, né? Nós teremos muitas surpresas, né? Eu acredito. Mas é preciso estar dentro da palavra, né? Certeza. Considera os católicos como irmãos? Lógico, né? Se estiver dentro da palavra, tudo dentro, tá tudo certo, né? Então eu não tenho problema nenhum com... já almocei com padre, já estive com eles, mesmo depois de pastor, e não tem problema nenhum. O senhor tem alguma dica para leitura e tal, para gostar de ler? Porque realmente a gente está falando aqui que tudo está fundado em cima disso aqui. A gente também tem que pegar um gosto para isso, né? Porque muitos deles deixam de ler a Bíblia por não gostar de ler. Isso. Mas se você não lê, como você vai conhecer Jesus, né? Então, se o senhor tem um macete, alguma coisa assim que a gente... Olha, em 98, fazem a conta aí, eu fiz um propósito com Deus. Quase 30, né? 98, quase 30. Quase 30, filho. 28 anos, né? Quase 30 anos mesmo. 27, né? Filho. 27 anos. Quase pra mim é 29. Viu? Você de esse ano 95, você de 95 vai fazer 30 esse ano, filho. Deus te abençoe. Fica tranquilo. Aí, seus 30 chegou, né? Sua senha cantou. Então o que eu fiz? Eu fiz um propósito com Deus e renovei ele nesse final de ano para início desse ano. Eu ler a Bíblia todos os dias, desde 98. Perguntar quantas vezes você leu a Bíblia, eu não sei. Então o que eu faço? Hoje eu leio um capítulo geralmente de manhã, um capítulo à noite. E eu compro sempre uma Bíblia. Agora a Bíblia que eu comprei mais recente é essa Bíblia Shed, da Vida Nova. Eu estou terminando a revista e atualizada. Aliás, a VNI. A nova versão internacional. Isso, estou terminando ela. Quando eu termino ela, para mim não iniciar na mesma Bíblia, eu compro sempre uma outra Bíblia. Essa aqui já está comprada e já inicio de novo nela. Como que você inicia? Às vezes eu inicio pelo Evangelho, pelo Salmo,
Então aí eu vou lendo de novo. Terminei essa Bíblia aqui, eu compro uma outra Bíblia com uma outra versão e vou lendo. Então assim, desde 98, graças a Deus, eu não me recordo o dia que eu dormi ou que eu acordei, que eu não fiz essa particularidade de ler. Então é importante a gente ter, porque Deus é um Deus organizado, né? Sim. Então Ele quer sempre que a gente desafie nós mesmos. Mesmo que você não goste de ler, mas se você fizer um propósito que você quer ler, você vai ter que fazer isso, você vai ter que ler, né? Eu fiz um propósito de ler um capítulo por dia, não tem problema, vai lendo. Você vai pegando o gosto de ler. Ou até aquele temor. Às vezes, bem no tempo atrás, se eu dormisse sem fazer a leitura da Bíblia, eu acordava. Eu lembrava, nossa, não fiz a leitura. É igualzinho nós. Então, aí a gente vai lá e faz a leitura. Falta pouco. Falta pouco para chegar igual nascer de novo. E assim, eu tô falando assim. Eu nasci em 93 e leio a Bíblia. E assim, eu tô falando assim de uma forma bem humilde mesmo de aprender, né? De como que aprende, como que eu lidei com isso aí. Então foi dessa forma. Eu falei, eu não tinha também o hábito de ler. Não tinha. Como que eu tive que fazer isso? Eu tive que fazer um propósito. Falar, Senhor, vou ler todo dia, de manhã e à noite. Me ajuda aí. E Deus, Ele honrou, e até hoje, graças a Deus, a gente continua fazendo esse tipo de leitura. Agora estou um pouco mais amadurecido na leitura. Depois de muito ler, aí a gente já começa a notar, a gente vai no contexto, a gente vai nas referências. Sim, é muito importante, né? Aí você vai pegando ali, vai aprendendo um pouco mais. Depois, pessoal, como que... Porque, assim, quando eu vou pregar, eu não gosto de usar esboço. Não gosto. Eu gosto de fazer o esboço, estudar. Eu estudo ele, mas se eu levar, eu fico perdidão. E, inclusive, os versículos que eu vou citar, eu tenho que memorizar eles. Não decoro. Eu não decoro, mas eu memorizo. Mas por que igualzinho nós de novo. Não, por que eu memorizo? Ó? Porque assim, você fez tanta leitura que aí você vai fazer novamente. Daquele, né? Usando como desculpa. Eu perdi a memória. Eu perdi a memória, não lembro nem quem eu sou. Tem gente que se depola no PowerPoint na hora lá, aí acabou. Então, é que nem vocês são músicos. Vocês são músicos, né? Eu sei que vocês são músicos e músicos bons. Aí de repente você pega uma música lá, escala de dó. Se você não memorizar a escala de dó, cara, você vai ficar perdido. Vai dar ruim. Vai passar fome. E você vai ficar sempre sendo escravo, né? Você fica o plano de dados da internet. Descarrega o tablet da hora. Então, pronto, e aí? Não sabe nem o que o outro está fazendo lá. Então eu vejo que a leitura e a memorização da palavra é da mesma forma que o músico usa. Quando eu era um músico medíocre, eu aprendi porque eu entendi que uma pessoa falou isso. Falou, se você depender da cifra, você é medíocre. Né? Aí eu peguei e fui. Fortíssimo, hein? Eu fui aprendendo. Instalou o drive aí. Mas nada pra senhor ser cancelado aí. Aprenda de forma certa, né? Mas a gente tem que voltar pra esse lugar, né? Hoje é tudo muito fácil, tão fácil que às vezes você se acostuma com aquele, né? Tudo já certinho, tudo bonitinho, mas você deixa de estudar, às vezes deixa de fazer. E sabe o que? Sabe o que é bastante interessante, que eu acho? Por exemplo, o músico, ele não consegue memorizar, eu também não consegui memorizar todo o campo harmônico, mas o que eu faço? Qual que eu mais sinto segurança no Sol maior? Então eu vou memorizar a escala de Sol maior. Eu pego um capo, coloco ali, vou mudando somente o local do capo e uso da forma do Sol. É melhor do que você depender só de cifra. É melhor de você ficar dependendo só olhando ali. Então é importante que a gente entenda que nós precisamos memorizar. Nossa cabeça foi para isso. Deus fez uma cabeça com HD aí para a gente memorizar, né? Não decorar, né? Mas memorizar. E a gente, com o passar do tempo e a tecnologia, deixa a gente um pouco... Deixou. Acomodado. Isso, porque com essa facilidade que tem. Na hora lá eu pego, já sei quais são as músicas, eu pego as músicas na hora lá. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Você memorizar no sentido de
que nem pegar uma música e você memorizar, dá muito mais trabalho do que você estudar o campo harmônico, porque fica muito mais natural. Agora você lembrar da música, você está entendendo? A passagem certinho, você tentar memorizar a música em si é muito mais difícil do que você já saber o campo harmônico. Então é melhor você gastar seu tempo estudando o campo harmônico e tal, a fundo, porque na hora vai ser muito mais leve. E outra, você pode improvisar, né? Estudando o campo harmônico. Não que eu seja, não é isso, eu sou, ainda continuo medíocre, né? Estamos na mesma. Eu continuo, eu admiro os caras bons. Tem um pastor, amigo meu, pastor Alexandre, o cara é fera. Ele toca tudo, toca o que você imaginar, ele toca. E assim, é dom e estudo, né? O cara é muito bom. Quando você sabe o que está fazendo, flui muito bem. Flui muito bem, né? Porque você já sabe. Melhor. Né? Então é isso, gente. É algo que a gente precisa aprender a memorizar as coisas. E algo bastante importante para a gente é essa memorização que nós temos que aprender, tanto na música, como na palavra, como no dia a dia. Nós precisamos usar mais a nossa mente. A tecnologia, ela veio para cancelar essa atitude humana. Por isso que hoje a gente vê muita gente com Alzheimer muito cedo, com perca de memória, porque não faz muito o exercício de... Antigamente eu trabalhava numa empresa que é só código. Nossa. Carro, um parafuso é um código, outro parafuso é um formato diferente, é outro código. Aí fica bom. Nós precisávamos memorizar isso, porque os livros eram muito grandes, o código era muito grande, então eu tinha que memorizar. Os telefones, eu lembro que eu precisava memorizar os telefones dos clientes, porque eu precisava ligar para eles. Hoje, com a facilidade, eu não sei o telefone da minha esposa. Antes era a lista amarela. Exato. Nossa, lista amarela. Lista amarela sempre. Não, mas eu precisei hoje anotar o telefone da minha esposa, eu não lembrava. Mas é. É o Covid, olha só. pastor, é o Covid. Joga a culpa no Covid e tudo sincero. Mas eu tô há 14 anos trabalhando com logística. Então, já passei por diversas empresas, mas uma delas tinha 3.000 itens. E daí tinha hora lá que a pessoa falava o código. E que peça que é? Aí você acabava acostumando e decorando isso, porque quando o cara falava tal peça, é tal código. Ou quando falava tal código, você já sabia ir lá pegar a peça e já sabia. Então, você precisa, né? A gente acomoda. A cabeça do homem ele foi feita para isso. Para memorizar. Memorizar. Leitura. E daí vai passando o tempo e a gente vai se acomodando. Exato. Por causa da facilidade da tecnologia. Você imagina, para escrever o Evangelho, né? João, Lucas, Marcos e Mateus, né? Imagina. Eles precisaram memorizar, né? João e Mateus, ele até ouviram de Jesus, né? Não tinha escrivão, né? As coisas já estavam acontecendo, eu já ia escrevendo. Anota aí que essa aí é boa. Agora Marcos e Lucas tiveram que ouvir dos discípulos, né? E eles escreverem, né? Então o que é isso? É memorização. A pessoa memorizou, foi escrevendo e tal. E a gente precisa voltar para isso, né? O cérebro ativo, né? Realmente, tá muito sério isso aí, cara. E eu acho que, tenho certeza que, pelo menos para mim, quando escreve, você tá lendo a Bíblia, eu comecei a ler esse ano, peguei afinco para ler. Quando você escreve algo que te chama a atenção, ele memoriza melhor aquilo que você leu, aquele capítulo ali, te chamou a atenção, você escrever o que chamou a atenção, memoriza mais fácil aquele capítulo. Pelo menos para mim. Platão fala isso, né? Pelo menos para mim. Platão fala que quando a gente olha, a gente vê, a gente tem um tipo de aprendizado. Mas quando a gente pratica, o nosso aprendizado ele se torna muito mais eficaz. Em outras palavras ele usa, não me recordo bem colocar as palavras da palavra que ele disse, mas é isso aí. Então, e eu dou aula hoje no Estado. O Estado, o governo quer que a gente use bastante a plataforma digital. O que é isso? Você colocar
mais slide, mais digitalizar o negócio, ficar mais digital. Eu já gosto de dar uma aula híbrida. Eu uso a tecnologia, só que eu também escrevo com o aluno. E por que eu escrevo? Porque é exatamente isso. Porque quando eu vejo, eu escrevo, eu aprendo e gravo melhor. Eu memorizo melhor. Então eu uso bastante disso aí. Mas eu não uso para falar, ó, copie. Não. Eu copio no meu caderno 2, 3 folhas. Se eu mostrar o caderno para vocês aí, vocês vão ver. 2, 3 folhas. E vou lá na lousa e copio junto com o aluno. Para ser o exemplo para eles que tem que copiar. E sempre falo, gente, porque é necessário vocês memorizarem, vocês aprendem mais rápido, aprendem mais fácil. Porque precisa fazer isso. Isso aí que você está fazendo é muito bacana. Eu digo por mim mesmo que na época que eu estudava na escola, a maioria das vezes que eu ia bem nas provas, era porque eu tinha escrito algo que tipo, o professor escreveu ou passou em algum livro ou algo do tipo, que tipo, você meio que associa uma coisa a outra, né? Então, é interessante como que é o nosso cérebro. Né? Com certeza. E vamos partir para um outro princípio, pastor. A gente agradeceu por este ambiente aqui, né, do estúdio e tudo mais. Realmente somos gratos e falta palavra para agradecer ao pastor por esse coração grato. Mas como que surgiu a ideia de o senhor fazer esse estúdio e tudo mais? Isso aqui surgiu na pandemia. Aí, ó, Covid. Surgiu no Covid. Ó, Covid de novo. Esse mudou, hein? É o novo normal. É o outro lado do Covid. É o novo normal agora. A minha esposa, esse salãozinho eu tinha feito para minha esposa. Ela é cabeleireira, ela é manicure e pedicure. Mas aí Deus mandou mais uma criança para nós, né? E ficou esse salão, porque ela ia ter que cuidar da nenê, né? Uhum. Ela optou em fazer apenas unha. Então aí eu separei um lugarzinho lá para ela na minha casa, um cantinho para ela fazer, que era ocupava menos espaço. Então, e sobrou isso aqui. Eu tinha um sonho de fazer um estúdio para música. Música. Aí eu comecei a montar na pandemia. A gente trabalhava pouco naquela época, né? Todo mundo em casa. E eu vinha para cá, orava a Deus, falava: Senhor, o que o Senhor pretende para mim nesse lugar? E aí eu trabalhava na Fiat Império lá em Limeira. Nas caixas vinha um lã de vidro. Na Laranjeira? Isso, eu trabalho lá perto. Acho que é atrás, né? Isso, descendo ali, aí tem aquele retorno do sorvete ali. Isso, 2 minutos ali. Eu lembro. Eu lembro que. Depois vai falar o churrasco, né? Então. Aí eu lembro que realmente passava perto lá. E assim, aí eu fui montando, ia pegando lá uns restos que tinha lá, lã de vidro que jogava, fui colando na parede, aí comprei isopor, fui pondo isopor, fui orando a Deus qual a direção que Ele me deu. Depois nós abrimos uma rádio, a rádio Deus Está Aqui. Eu abri uma rádio, né? Funcionou até o ano passado. Aproveita, pastor, fala o arroba do seu YouTube, hein? Então, agora nós estamos com o podcast Deus Está Aqui, que podcast Deus Está Aqui. Você que está nos assistindo aí, podcast Deus Está Aqui. Podcast. Não perca tempo e já segue, né? Também, pastor, podcast, muito bom também. Exatamente. E aí eu fui fazendo essas experiências aí mudou, né? Eu tinha bastante instrumento, hoje já tenho um pouco menos, né? Porque mudou a direção, a visão. Por isso que é importante entender, né, pastor? O tempo, ter o discernimento, porque senão você acaba investindo errado, né? Não deu certo. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, você pode abrir mão de muitos instrumentos, né? E usar outros. Então aí Deus foi me dando essa direção. Aí vamos fazer podcast, que na época da pandemia foi muito usado isso, né? E a gente acabou fazendo podcast e aí montei esse estúdio aqui que vocês estão vendo. Dedicou a Deus, né? Também, né? Dediquei a Deus e fui fazendo, rapaz, fui fazendo. E hoje está assim. Às vezes a gente pensa em mudar alguma coisa, muda, e Deus vai dando direção e vamos lá. De pouquinho vai fazendo, né? Mas igual a gente fala até no nosso testemunho do podcast, né? A gente só está aqui hoje, né? Também porque a gente começou algo, né? Igual você começou o estúdio.
Então às vezes a gente fica pensando tanto em, será que vou fazer? Será que é de Deus? E a gente já quer tudo pronto, né? Imediatista. É legal até ver, pastor, o vídeo, no canal do pastor que vocês ouviram aí. No comecinho eu lembro que nem tinha essa espuma aqui, né? Mudou já bastante também, a TV já é outra. Mudou tudo. Então assim, é muito Os primeiros legal não tinha nada, essa evolução, né? Né? Tá mais bonita ainda, né? Sim, porque o ser humano ele é de evolução. Nós não viemos através de uma evolução, né? Que nem Darwin falou, porém assim, eu acredito na evolução humana. Então tudo a gente tem que evoluir, tudo. Muda, né? Enjoou, muda. E se você não evoluir, você fica para trás. Você fica para trás. Então você vai olhando. Eu gosto de sempre estar observando o que as pessoas estão fazendo, né? Diferente. Aí eu vou lá e olho e copio. Ou então vem da minha ideia mesmo fazer algo diferente. Então eu vou fazendo, vou evoluindo. Mesmo que seja uma evolução, talvez que para mim é bom e para o outro é uma retroceder, né? Mas é importante que você faça as evoluções. Então isso mudou muito. Eu acredito que ainda vai mudar bastante. Ainda tem umas ideias aí para mudar. Talvez já no próximo episódio aí de vocês já esteja alguma coisa mais diferente. Porque vai acontecendo, né? E vai mudando. Exatamente. E é isso. E uma última pergunta pra gente já encerrando, pastor. Acho que o papo foi maravilhoso, rendeu bem. Rendeu? Rendeu. E não tinha mais. A produção falou que rendeu. Passamos até já, né, do habitual, mas foi Meu Deus. É por um bom motivo. Acho que, né, deu pra gente estudar realmente, compartilhar muitas experiências. Com certeza. E como que foi, pastor, essa conexão com o DoMantoCast? Como que chegou para você isso? Como que você lidou e como você entendeu que era de Deus? Porque a gente também teve que entender que era de Deus, né? E como que foi para você, né, vendo pelo seu lado mesmo? Foi através de uma irmã que congrega conosco lá, que ela participou com vocês, né? Sim. A Letícia, né? Isso. Aí ela participou e eu vi o podcast que ela esteve aí com vocês, achei bacana, muito bem trabalhado, gostei demais. E aí ela comentou comigo, né? Comentou com o pastor Beto que vocês talvez estariam parando por falta de ambiente, né? Aí eu falei pra ela, você quer falar pra eles ir lá conhecer o estúdio, se eles gostarem, quiser fazer lá, tá aberto. E orei a Deus, né? Com certeza. E Deus proveu que vocês estão aqui. É o que eu falo, né? A gente tem que visar aquilo que é bom para o reino de Deus. Se for para o reino de Deus, só para a glória de Deus, e isso continue sendo bênção para as pessoas e para vocês também, né? Então é isso que eu pensei e falei, Deus, da tua vontade, então tragam eles, a gente vai unir forças, né? Tem muita coisa para mim aprender. Então vai unindo o útil ao agradável, né? E Deus vai operando. O Senhor tem, passa para nós, o que nós temos, passa para o Senhor. E aí a gente vai agregando um ao outro, né? Fazendo coisas diferentes, coisas novas e é isso. Deus ele junta propósito, mesmo que talvez amanhã não esteja mais aqui, mas vocês dêem continuidade, entendeu? Então tudo está na propósito de Deus, né? O amanhã pertence a Deus, né? Então deixa ele conduzir as coisas até aqui, né? E tem outras pessoas aí procurando para também fazer. Vem para cá, vem conversar comigo. Não tem nada assim de muito caro, vai cobrar. Vem aqui, traga seu projeto. Se eu ver que é um projeto que traga benefício para o reino, para as pessoas, pode vir. Estamos abertos. Isso aí, aproveita. O Estúdio Deus está aqui, está aberto. Isso aí. A gente agradece pela oportunidade, pastor, de você estar aqui presente com a gente. Né? Agradece por esse tempo, que foi de suma importância. A gente se passou muita desculpa aí. Nada, é isso mesmo. A gente pede desculpa pra vocês aí se passou do tempo aí. Passou sim, a gente tem um. Mas isso aí. Corta. A gente tem crédito. Faz corte. Quando o papo é bom, pessoal. Mas é isso aí, a gente quer agradecer a oportunidade. Não sei se o Gui quer falar alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Agradecer mesmo. Vamos que o ano só tá começando, né? Igual a gente conversou. E é isso. Obrigado, pastor, por tudo isso, né? Por ouvir a voz de Deus, por estarmos aqui.
E, cara, é só o começo. E esquecemos de falar no início, mas ainda há tempo. Então não esqueça de nos seguir. Temos as redes sociais aí, Instagram, estamos no YouTube, o Spotify. Então a gente tem sempre brincado, né? Se você vai fazer uma caminhada, vai lavar uma louça, Coloca o do MantoCast tá lá. sem fazer nada, ouve o podcast aí nosso aí do MantoCast no Spotify, que eu acredito que você vai ser impactado. E eu só queria falar mais algo, assim, bem rapidinho, que eu não sou comunicativo no meu dia a dia. Uhum. Vocês já estão me conhecendo, eu sou muito calado. Dentro da minha casa, na igreja, eu sou muito calado. Mas assim, no trabalho, eu sou comunicativo. Pode, né? Eu estudo isso de mim. Porque assim, se você for conversar comigo, que nem nós estamos batendo um papo sobre um trabalho, sobre a questão religiosa, vocês vão ver eu desenvolver rapidinho. Mas se você parar comigo na minha frente, esperar que eu fique conversando com você, talvez eu não converse 5 ou 10 minutos. É muito estranho isso. Eu falo, Senhor, mas é por isso que eu vejo que é o chamado pastoral. Uhum. Eu não tenho aptidão em ficar conversando, mas no momento que eu preciso, seja através de um trabalho, através de uma ajuda, desenvolvo rapidinho. Legal. Então é interessante isso aí. É interessante, às vezes o pessoal acha que aquilo não é pra ela, né? Exato. Até na área da comunicação mesmo. Sou tímido. É tímido, é isso? Sou tímido, sou extremamente tímido. Extremamente. Não, a minha namorada fala assim, as pessoas falam, né? Foi sorte. Fala, não, foi Deus mesmo. Porque assim, eu sou tímido ao extremo. Ao extremo. No meu trabalho eu sou tímido. Tem pessoas que falam, você é chato porque você não conversa com ninguém. Outros assuntos eu não converso mesmo, eu não consigo. Até gostaria de sentar e conversar, eu não consigo. Trocar outras ideias, né? Exato. É timidez. Pessoa pra pessoa, Então, para você que acha que você não tem a desenvoltura de conversar, como professor, a gente tem uma visão ampla disso aí. Tem alunos que eles são tímidos, mas eles são comunicativos. É isso? Você tem que saber. O Guilherme era assim. Então. Agora tá se soltando. Vamos Se soltar se não segurar ele, vai. O episódio nem vai pôr. Entendeu? Vamos, pastor. A gente quer dar uma pequena lembrancinha. Aí, um agrado, Cacau Show doce a aí. vida, né? Deixa mais doce ainda. Além do sabor de mel, né? O meu amorzinho vai gostar disso aqui. Tá com Cristo. Então, Cacau Show, aproveita aí, mano. Ajuda nós aí. Pelo amor de Deus. Depois vocês vão querer patrocinar a gente, vai ficar difícil pra vocês, hein? Então aproveita agora, hein, rapidinho. Olha, é bonito, hein? Ó, pastor Beto, ó, o pastor Silvio, ó. Tem que ganhar aqui, ó. Pequena lembrancinha de encerrar, pastor. Eu quero pedir uma oração. Amém. Que o Senhor ore. Amém. Então oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós agradecemos a Ti por todas as coisas, pela vida, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nessa noite falando da Tua palavra. Não há um outro intenção a não ser divulgar aquilo que o Senhor tem feito, o que o Senhor faz, o que o Senhor vai fazer no nosso meio. Pai, abençoa, Senhor Deus, esta edição. Abençoa, meu Deus, esse trabalho que o Aldro, que o Guilherme está fazendo, que o Bruno ajuda, que as suas esposas também estão fazendo. Que o Senhor possa estar ali direcionando as pessoas para ouvir aquilo que o Senhor quer que ouça. Pai, afaste de todo mal, livra de todo mal e abençoe a vida deles, Pai. Sim, Jesus. De forma que o Senhor possa surpreender, meu Deus, cada dia mais a eles. Porque aqueles que têm um coração voltado para a Tua obra, o Senhor te surpreende, não só por aquilo que nós pedimos, às vezes o Senhor nos surpreende até por mais coisas, ainda que não sejamos merecedores, mas o Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor nos concede aquilo que nós, mesmo não merecendo, o Senhor nos capacita e nos ajuda e nos abençoa. Obrigado, papai, por esse amor incondicional que o Senhor tem por nós, por esse cuidado que o Senhor tem por nós. O Senhor continue abençoando a cada um. Que a Tua presença seja forte no nosso meio, Pai. Que a Tua presença, o Teu Espírito Santo seja presente neste ambiente cada dia. Cada pessoa que entrar aqui, ele possa ser tocada, não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor toque de forma que ele possa sentir a Tua presença. Que esse ambiente é um ambiente para Ti, Senhor. Aqui é tudo para a honra e para a glória do Teu nome.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Jesus. Então, muito obrigado, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou, galera. Até a próxima.